Boa noite a todos do Universo 012, boa noite a todos que hoje vão ouvir uma palavra divina, uma palavra calmante, uma palavra principalmente inspiradora para a sua semana e, claro, vindo da Bíblia. Então nós estamos aqui com grandes convidados. Estamos sem áudio? Estamos sem áudio mesmo, pastor? Não me fala isso, por favor. Para mim está parecendo que está com áudio. Consegue aí, Arnaldo, ver? YouTube também não. Estamos sem áudio mesmo, pastor? Ah, não, estou com áudio. Para mim está parecendo que está com áudio. Então, estamos com áudio, isso é importante. Queria agradecer a você que nesse momento está entrando aqui com a gente para ouvir uma palavra divina. E eu vou começar com ele. Boa noite. Tem um delay. O pastor Marcos Sobral, que abrilhanta a nossa noite também com a palavra divina. E também com o meu grande amigo Arnaldo. Mas primeiro vamos mostrar o pastor aí, que vai poder falar um pouquinho mais aí do que vai ser dito hoje. Com você, pastor. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo pelas redes sociais, Universo 012, Momento com Deus, meu canal, né, Marcos Sobral, enfim, todos sejam muito bem-vindos. Hoje com um podcast ao vivo, né, Cristiano? Graças a Deus. Ao vivo aqui, direto do estúdio Universo 012. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né, pela segunda vez, juntamente com meu amigo evangelista Arnaldo Júnior, de longa datas aí. Hoje a gente está com o programa, né, Bíblia sobre a Mesa. Uma bênção, né? Então, Bíblia sobre a mesa, então você vai saborear a palavra de Deus e estamos com um tema aqui maravilhoso e um tema que vai ajudar a gente a compreender, olha aí, a relevância da igreja dentro do mundo moderno, nessa sociedade. Viu, Cris? Perfeito. E você, Arnaldão? Muito boa noite a todos, ouvintes da Universo 012. Sempre um prazer dividir essa mesa com meu amigo Cristiano, pastor Marcos Sobral. Sem palavras, estamos aí, né, dividindo um tema muito importante, a relevância da igreja, né, nessa sociedade moderna. E esse programa que nasceu, né, a Bíblia sobre a Mesa, nasceu na inspiração, e temos certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir da melhor forma para poder levar uma palavra de conforto, de alento aos corações que estão sempre aflitos, precisando ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Sejam muito bem-vindos e que o Espírito Santo de Deus nos conduza a fazer essa programação e essa programação possa chegar a você, querido ouvinte, com impacto no seu coração nesta noite. Realmente esse é o nosso propósito, né? Bom, pessoal, uma coisa importante que eu gostaria de lembrar a vocês hoje é que nós estamos transmitindo multiplataformas. Então nós estamos transmitindo pela Universo 012, Instagram, YouTube e Facebook. E também estamos transmitindo pelas redes sociais dos meus queridos pastor Marcos Sobral, Momento com Deus do Arnaldo Júnior e o Instagram também do pastor Marcos Sobral. Bom, gostaria de novamente agradecer quem está acompanhando a gente dessa forma online, que é um momento de Deus mesmo. Então, nesse momento, eu vou passar para o meu amigo Marcos Sobral novamente, o pastor, para ele começar já mostrando para vocês tudo aquilo que Deus vai falar com o coração de vocês. Muito bom, Cristiano. Mas antes eu queria só lembrar aqui que nós queremos que os ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando pelas redes sociais, você de alguma forma está nos vendo, possa participar, interagindo com a gente, porque nós vamos ler aqui a sua resposta, talvez a sua pergunta, a sua dúvida. O intuito aqui é informar também, né, Arnaldo? Com certeza, importantíssimo, né? Então participe, escreva nos comentários, né? Importante. Também e compartilhe, né? É importante, Arnaldo, se quiser passar o telefone de vocês para mandar aí no pessoal também. Vocês estão online aí, nosso né? telefone, o meu telefone é o 12 98281 1577. Estamos aqui ao vivo para poder resolver, assim, todos os questionamentos que tiverem, né? É verdade. O meu é 11 96973 0285. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, a relevância da igreja cristã no mundo moderno, né? Esse tema ele nasceu porque a igreja
ela é algo, eu não gosto de falar a igreja como uma instituição, porém ela é uma instituição, né? Ela tem um CNPJ, ela faz parte de uma pessoa jurídica, né? Enfim, mas eu queria falar aqui da igreja, Cris e Arnaldo, o impacto que ela tem dentro da sociedade, e eu quero falar ela como uma comunidade feita de pessoas que estão inseridas dentro de uma sociedade, e o impacto que o cristão tem. E eu tenho aqui alguns dados estatísticos que vai ajudar a gente a pegar um norte nesse tema, que é a relevância da igreja no mundo moderno. A população mundial hoje está entre 8 bilhões, 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa é a estatística hoje da população mundial, Arnaldo, né? E hoje, no Brasil, a população cristã no mundo, ela gira em torno de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, praticamente mais de 30% da população mundial, ela é cristã hoje no mundo. Eu estou falando sobre o universo. E o universo 012, né, Cris? Perfeito. Pastor, sabe uma coisa que às vezes eu vejo muita gente dizer? Que quando Deus se aproxima da gente, ou melhor dizendo, quando Deus está com a gente, né? Porque ele já existe, ele já estava bem antes de nós, como a própria palavra diz, ele já sabia nosso nome antes da gente nascer, né? Verdade. E a gente está sempre perguntando aonde encontrar Deus. Na verdade, é uma dúvida até minha. A gente pode encontrar Deus dentro da gente mesmo, né, pastor? Cristo falou isso. O reino de Deus não está aqui ou acolá, mas ele está dentro de vós. Ele vem trazer não mais uma lei que está fora, uma lei que rege uma sociedade, uma lei religiosa que é engessada, que naquela época era o próprio judaísmo, e Jesus era judeu, né? Porém ele vem anunciando o reino de Deus, e até ele fala que o vinho novo não cabe em odre velho. Por quê? Aquilo que ele estava trazendo de novo não iria caber naquela religião daquela época. Enfim, ele quando expira e morre, a Bíblia diz que o véu rasgou de alto a baixo. E tem gente tentando costurar esse véu, porque o acesso já foi liberado. Pois bem, falando da população, que é 8 bilhões para mais de pessoas, a população cristã hoje no mundo está mais de 2,3 bilhões de pessoas, mas no Brasil, a nossa realidade é qual? Olha que dado forte, ó. No Brasil, nós temos 46 milhões hoje, estatística do IBGE, né, da população brasileira, da nossa nação. Hoje, 31,5% da população do Brasil, ela é cristã. E esse número está crescendo de uma forma grande, né, Arnaldo? Hoje o Brasil ele está cada dia mais se tornando cristão. Esses dados é muito importante, né, para a gente mostrar a magnitude. Eu estava vendo um estudo que um pessoal fez numa cidade, que nós vivemos numa sociedade onde ela muda muito, ela se transforma muito, né? Ela se multiplica muito, muda muito de opinião. E no final desse estudo, eles lançaram uma pergunta: a igreja ainda é relevante? Ainda precisa de igreja nos dias de hoje? Olha que interessante. São perguntas que quando eu estava vendo aquele estudo me chamou a atenção. Porque assim, hoje a gente vê numa sociedade onde muda muito rápido, onde as opiniões elas alteram. Hoje de manhã você acorda com uma opinião, à tarde você já está com outra, e tem uma linha de pessoas que estão querendo o quê? Modernizar a Bíblia, dizendo que ela é antiquada, dizendo que ela não é mais relevante o que foi escrito ali. E esse estudo, ele tem como base essa pergunta: a igreja ainda é relevante nos dias de hoje? E hoje nós vamos aprender o quê? Que ela não é só relevante, mas ela é indispensável. A igreja não é só relevante nos dias de hoje, mas ela é o quê? Ela é indispensável para o mundo atual. Porque nós vivemos num mundo onde muitas pessoas se pegam em muitas coisas. E a igreja ela faz uma diferença muito grande. Quando eu falo de igreja, vamos deixar bem claro aqui, são as pessoas que constituem as igrejas. Sim. Porque são as pessoas que é a igreja que faz a diferença na vida de outras pessoas que se tornarão igrejas. Então, a influência
Esta é a palavra. Do homem, da mulher, né? Do jovem, da criança, né? que se denomina cristão, porque se parece um pouco com Cristo, enfim, e que vai impactar, influenciar a sociedade. Então, qual que é o papel da igreja, né? Que é o tema de hoje, a relevância, a importância da igreja atual no mundo moderno, que, como o Arnaldo acabou de falar, no mundo que muda na sua pluralidade a cada instante, né? Hoje nós temos aí a tecnologia avançando cada vez mais, né? As pessoas falam da IA, né? Que hoje está em alta, enfim, dizem que é o futuro do mundo, enfim. Mas assim, a Bíblia, Arnaldo falou aqui com muita clareza, propriedade. Ela ainda é necessária? Não, ela é indispensável. Porque a Bíblia, ela vai reger, tanto que, Cris, de 80 grandes universidades nos Estados Unidos, 65 foram criados por pastores cristãos. Sabia desse dado? Pastor, sabe uma coisa que eu não posso deixar passar, que inclusive é parte às vezes do que eu estudo? O Cristo, infelizmente, que nem você está falando, não são todas as religiões que se dizem cristãs. Mas se a gente levar em consideração que as outras religiões reconhecem a figura de Cristo como um profeta, no caso, tanto do islamismo quanto do judaísmo, a gente pode falar que todos têm a inspiração do que Cristo foi e ainda é na vida de toda pessoa que tem religião no mundo fala de Cristo. É isso que é importante falar. Como Cristo, por isso que eu falo, Deus é onipresente e onipotente, e a figura de Cristo também, né, pastor? A Bíblia fala que ele é o verbo, né? No princípio era o verbo, João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Ele é a própria palavra. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, né? E ele não veio inaugurar uma igreja, porém, dele sai uma igreja. Exatamente. É interessante que quando Cristo ele é morto na cruz, um soldado o fere ao seu lado, a gente pode fazer uma alusão, Cris, é maravilhoso isso. Porque lá no Gênesis, quando Adão, o primeiro homem, Deus vê ele sozinho e percebe que ele precisava de uma companheira, a Bíblia fala que Deus fez cair um pesado sono, né? Sobre Adão, e ele dorme. Eu entendo que Adão morre, enfim, mas aí já é uma discussão teológica. Deus mata Adão e da costela do lado de Adão, Deus tira um pedaço do osso e faz Eva, que é sua companheira. Tanto que ele fala, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Da mesma forma, Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele ele expira, entrega o seu espírito, vindo morrer pelo meu e pelo seu pecado, você que está aí ouvindo, Jesus morreu pelo seu pecado. Enfim, quando ele expira, um soldado vai conferir se ele estava morto ou não, enfim, porque tinha que fazer rapidamente ali, tirar os corpos. E Jesus já havia morrido. Um dos ladrões, oh meu Deus do céu, um dos soldados romanos o fere com uma lança, Arnaldo. A Bíblia fala que do lado de Jesus, ele fere aqui, ao lado mesmo da sua costela, e com aquele ferimento, ele atravessa, né, o corpo de Jesus. A Bíblia diz que sai água e sangue. Ali estava nascendo a igreja. Porque da mesma forma que saiu Eva do lado de Adão, sai a igreja de dentro do próprio Cristo. Isso é profundo, né? É forte demais. Que, até complementando, né, quando nós olhamos este evento, nós estamos vendo o sacrifício, né? O sacrifício. E vendo que a igreja, ela nasceu ali, né? Num sacrifício, numa entrega. Porque ele se entregou por inteiro. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui com vida, para que nós pudéssemos estar aqui o quê? Proclamando a palavra dele. Como eu falei, muitos falam que a igreja não é mais relevante, que a Bíblia ela está antiquada. No mundo onde nós estamos vendo caos, desigualdade social, injustiça, eu deixo uma pergunta para você, ouvinte. Será que a igreja ela não é necessária na tua vida? E quando eu falo de igreja aqui, eu estou falando de pessoas que vai te colocar num caminho, certo? Que é aí a plena expressão do quê? Do reino de Deus na terra. Por quê? São pessoas que vão anunciar a luz da palavra e vão trazer justiça onde tem injustiça, vão trazer luz aonde está tendo trevas, vão trazer alegria aonde está tendo tristeza.
E tem muitos que querem parar o quê? A igreja, dizendo que ela não é relevante nos dias de hoje. Não é verdade, irmão Marcos? Olha que coisa forte. Dimensões da relevância. Vamos ver aqui. Uma orientação espiritual e moral. Por quê? As leis, como o próprio Cristo falou, no mundo as religiões reconhecem que não reconheçam Jesus como Filho de Deus, porém sabem da importância que Jesus teve na história da sociedade, do mundo, né? Jesus dividiu a história, o calendário nosso greco-romano, ele foi dividido, né? O judeu ainda está lá nos 5.700 e lá. Porém, Jesus, ele dividiu a história. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, as leis no mundo, em vários países, foram todas elaboradas, feitas com base em um livro. Sabe qual que é o livro? A Bíblia. Lá no próprio Êxodo, quando Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos, então todas as leis no mundo, todas têm o quê? Foram formadas com base nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, não adulterarás, não mentirás, não roubarás, enfim. Tanto que são, salvo engano, são 10, né? 10 mandamentos. Se eu não me engano, são... Agora eu não vou lembrar se são 4 referente a Deus e são 6 referente à pessoa, ao meu próximo, meu irmão, ou se são ao contrário, alguma coisa assim, vice-versa. Mas você vê que a própria escrituras, né, os mandamentos balizaram leis mundiais, né, até hoje são balizados na Bíblia. E a igreja, ela é o quê? A igreja é o extrato. A igreja é o povo de Deus aqui na terra. Eu sempre falo que igreja não é um templo, não é um prédio, não é... Não, lógico que precisamos de um local para nos reunir e celebrar a Deus. Mas a igreja, ela está aqui. São pessoas que se relacionam no seu dia a dia e vão impactar uma sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque cada dia mais o cristianismo tem crescido. Outras religiões também crescem, tem os gráficos que mostram, né, o crescimento. Então, o Islã é uma das religiões que mais crescem no mundo, mas o cristianismo, ele também continua crescendo, e na nossa nação, uma estatística, né, de 1986 até 2025, foi um crescimento assim muito grande, deu um boom, porque eram 3% da população, não chegava a 5%, e em menos de 40 anos, a igreja cristã no Brasil, o cristianismo, né, protestante, ele deu um boom muito grande. Agora, a minha pergunta é essa: qual é a relevância da igreja, do povo, na sociedade? Eu não quero entrar aqui em política, porém, a igreja é feita de pessoas, e pessoas estão inseridas na sociedade. Sim. Então é importante, porque quando às vezes eu vou ao médico, tem um médico lá que é cristão. É legal. O psicólogo que eu passo, ele é cristão, a esposa é cristã. Cara, eu me sinto muito seguro. Né? Eu não sei se vocês pensam dessa forma. E é uma necessidade do ser humano isso, né, pastor? Reconhecer em seus pares, que a gente fala, comportamentos que trazem essas pessoas mais próximas da gente. Pastor, você falou uma coisa que eu fiquei aqui, enquanto o senhor estava falando, construindo na minha cabeça. Quando Jesus falou para os apóstolos, vão e preguem minha palavra, que mesmo Jesus, depois de morto, ali a igreja cresceu. E é a responsabilidade de cada cristão hoje em dia, que é poder levar a palavra de Jesus para quem não conhece. E aí está a igreja, né? Porque a igreja, como símbolo que eu digo, que nem o senhor falou, de pessoas, ela não tem fim, nem início, nem fim. Não há limite. A hora que uma pessoa fala o nome de Jesus e está lá falando sobre ele, a igreja ali está. Estou errado, pastor? Não. O próprio Jesus falou, Arnaldo, onde estiver 1 ou 2 reunidos, desculpe, 2 ou 3 ou mais reunidos, ali eu estarei no meio de vós. O que você falou é exatamente isso, Cris. O cristianismo feito de pessoas, ele alcança o próximo. Jesus falou em Mateus 8, 28, Mateus 8, 18, 19, segundos a ascender aos céus diante de uma multidão de seus discípulos, antes dele subir ao céu depois de ressuscitar, após 40 dias andando na terra, dando testemunho que ele havia ressuscitado, comendo com os discípulos, quando ele foi ascender aos céus, ele deu essa instrução: ide e pregai a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Pastor, essa foi a última... E sem esquecer, pastor, que isso é uma reflexão que às vezes até eu converso com meus amigos, né?
os próprios apóstolos que estiveram junto de Jesus viram inúmeros milagres, viram a igreja, porque Jesus era já a igreja, né? Eles viram tudo aquilo e mesmo eles tinham receio de tudo aquilo que estava acontecendo. E o cristão de hoje, que tem o exemplo de todos os apóstolos, de todas as pessoas que foram importantes para o cristianismo, continuam alguns a duvidar. Mas é que eu falo, o amor de Jesus, ele consegue demonstrar até para essas pessoas que nada tem fim pensando em Cristo, né? É muito forte, né, Cris? Porque se nós pararmos para analisar, eu separei alguns versículos que entra muito de encontro ao que a gente falou. A igreja como luz deste mundo, não é verdade? Está aqui, Mateus 5,13. A igreja como luz do mundo. O mundo ele está tão em trevas, o mundo ele está tão desacreditado, como o Cris bem colocou. Os apóstolos eles viveram com Jesus, eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus e muitas das vezes duvidaram. Muitas das vezes, vamos dar o exemplo, Jesus ele falou, vamos entrar no barco e nós vamos atravessar para outra margem. Ele falou, nós vamos atravessar. Ele afirmou, quem afirmou? O mestre afirmou. No meio da tempestade, os discípulos entraram em desespero, ou seja, a palavra do mestre, ali eles não confiaram 100% na palavra, nem tanto que o mestre fala, homens de pouca fé. Não é verdade? E hoje, na sociedade moderna, aqueles homens andaram com Jesus, viveram com Jesus, viram os milagres de Jesus. E a sociedade de hoje? Que ela tem o quê? Ela tem como base o livro sagrado, que é a Bíblia, é o que os profetas, o que os pastores pregam. E qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é ser luz. Porque o mundo ele está em trevas. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele tem colocado pessoas em profundas trevas. E a igreja ela tem que entender que ela é a luz deste mundo. E quando a luz chega, não tem espaço para as trevas. Não tem espaço para as trevas. E de que jeito que nós levamos a luz? É aquilo. A igreja ela é constituída por pessoas. Pessoas, elas têm que ter a empatia com a outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa, levar uma palavra de conforto, de carinho, levar uma palavra que aproxime essa pessoa de Deus e que mostre o caminho da luz para essa pessoa. Porque o mundo ele tá tão amargo, tá tão triste, que eu fico me imaginando, será que os cristãos hoje, no dia de hoje, mediante a tantas adversidades que se levanta, não bate dúvida no coração, pastor Marcos? Sim. Muitos são abatidos, mas o poder do nosso Deus, ele se aperfeiçoa nos momentos da fraqueza. Quando nós dobramos os nossos joelhos, reconhecemos o nosso mestre, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, isso nos dá uma força. Nós não podemos ser levianos de dizer que somos super-homens. Não existe super-homens, super-mulheres. Momentos de adversidade nós vamos passar, momentos de dificuldade nós vamos passar. Mas é diferente nós passarmos nos momentos de dificuldade sabendo que o nosso Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. O que você falou aqui, olha, está aqui em Mateus 5, acho que você preparou aí. Isso. Eu posso ler? Pode. Está aberto aqui a Bíblia. Vós sois Jesus ensinando os discípulos, aqueles 12 homens incultos, difíceis, como eu, você, com um monte de defeitos, né? Jesus pega 12 homens da sociedade, Cada qual com a sua personalidade diferente. totalmente diferente, a maioria despreparados, e Jesus fala isso aqui para eles, ó, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens e os discípulos a luz do mundo. Depois ele completa aqui, vós sois a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma candeia, enfim, ele vai embora. O que Jesus está querendo falar? Para que serviu o sal? Né? O sal naquela época era extremamente... Hoje um quilo de sal vale R$5? Quanto que é? R$5, 3, 4, R$5, eu não sei, tudo desatualizado. Mas o sal naquela época, Cris, ele era muito valioso. Tanto que o soldado romano, era o pagamento deles, muitas vezes era com sal. Salário. Vem dessa etimologia. Por quê? Porque o sal servia para conservar comidas. O sal servia para infinitas... Curar feridas. Ele é usado em muitas coisas. E o sal, ele traz também sede.
Então, se o cristão que vive a palavra de Deus, que busca ser sincero com aquilo que ele acredita, ele se converteu, ele veio da sociedade, ele não tinha uma crença, que nem eu. Meus pais eram católicos, porém eles não frequentavam a igreja, não iam à missa, enfim. Então eu era um católico não praticante. Quando eu me converto aos 18 anos, tô falando de mim, viu, Cris? Claro. E quando eu me converto, eu começo a ir para a igreja, eu começo a me relacionar com aquela comunidade pequenininha, bem simples, humilde, da onde eu morava, lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Eu começo a ter um novo relacionamento interpessoal com pessoas, né? Enfim, e ali eu começo a aprender da Bíblia, eu faço uma escola dominical, eu começo a ter novas amizades. E nisso, eu vim de um bairro muito pesado, muito violento, né? E muitos amigos meus, infelizmente, se perderam, né? Na violência, nos caminhos que cada um deles escolheram, que não foram bons, e tiveram que arcar com tudo isso. Porém, o que aconteceu? A igreja, dentro do bairro que eu morava, foi uma luz para mim. Porque eu fazia parte eu tive uma banda de pagode, minha primeira banda foi uma banda de pagode, na época, da década de 90, né? E dessa banda que eu participava, tinham 6 integrantes, 4 morreram, envolvidas com crime, com coisa errada, enfim. E Deus me poupou. Então a igreja para mim foi uma luz, Cris. E eu aprendi a palavra de Deus, a andar. Então a Bíblia diz isso. Se eu vim de uma sociedade que não, como o próprio Arnaldo falou, hoje, né, o mundo, eu estou há 30 anos no evangelho, 29 anos, vou fazer 30 anos de conversão. E eu vim de uma família desestruturada, muito simples, pais nordestinos, com pouca instrução. Eu tinha tudo para dar errado. Só que a igreja, ela me acolhe e começa a fazer eu pensar diferente. Deu para você entender? Claro, pastor, sabe uma coisa, o senhor estava falando também, me veio até uma passagem, a parábola do semeador, ela fala isso também, né? Porque Jesus, ele está explicando Eu sempre falo com as crianças que eu dou aula, porque uma das coisas que Deus colocou na minha vida, dou glória a Ele, que sou catequista. Maravilha. E na hora que eu falo com as crianças, eu explico que a parábola do semeador é o básico da religião cristã, porque Jesus está semeando para todos. Cabe a nós deixar sim essa semente entrar e elas fazer frutos. Porque não adianta, na própria parábola fala, não adianta eu ter uma semente forte e eu deixar só pedra, ela não vai conseguir sair dali. Então, gente, é uma missão muito grande para quem ouve a palavra, saber onde a gente vai levar ela e como levar ela. E eu vi uma frase essa semana, eu me emocionei muito, do Rodrigo Silva, o arqueólogo, e ele estava explicando como você fala de Jesus por um ateu. E o ateu ficou mudo ouvindo ele. E ele fala assim pro ateu: eu quero que você se coloque no meu lugar e eu vou me colocar no seu lugar. Se você tiver certo e Jesus e Deus não existir, eu tenho certeza que eu tentei ser uma pessoa melhor até hoje. E se for o contrário, você não vai ter aquele pensamento: eu perdi a minha vida inteira de ter encontrado a melhor pessoa que um dia já pisou na terra, que é Jesus, e eu saber que tem um Pai misericordioso, que mesmo eu não acreditando nele, está me recebendo agora no céu. Aquilo me deu um boom tão grande, pastor. Eu já vi esse Era como se eu estivesse ouvindo Deus falando comigo. E eu, lógico, cada um tem sua crença, mas é tão bonito você ver isso, porque para você explicar para uma pessoa quem é Deus, não tem exemplo diferente. O ateu, ele não acredita. Mas será que um dia, quando a gente tiver todo mundo, que seja no juízo final, onde for, e ele falar assim: meu Deus, eu perdi a minha vida inteira não acreditando no Senhor. Isso é triste, vai ser triste. O pastor, só para aproveitar um gancho aqui que a gente está falando de luz, a luz ela tinha um significado, uma importância tão grande no passado que até me trouxe à memória uma ministração que eu trouxe sobre a parábola das 10 virgens. E uma coisa muito interessante, por que o inimigo ele luta tanto hoje para ofuscar e apagar a luz do cristão? Se nós olharmos a parábola das 10 virgens, 5 tinha reserva de azeite, ou seja, elas tinham lâmpada em reserva, luz em reserva. Antigamente, na tradição judaica, uma mulher que ela andasse no escuro, os homens eles podiam se apropriar dela porque ela não tinha dono. Eles falavam que ela não tem dono.
Aquela, quem pagar mais leva, porque ela não tem luz. As lâmpadas que as mulheres levavam antigamente, a luz, elas levavam sobre a cabeça ou na frente do seu rosto. Quando um homem, antigamente, na tradição judaica, via uma mulher andando à noite com uma lâmpada em frente ao rosto ou em cima da cabeça, fala, naquela ninguém toca, porque aquela tem um dono. E olha, é muito forte isso. Por que o inimigo ele tenta apagar a luz da igreja? Porque nós temos um dono. Nós temos um dono. A luz do Espírito Santo em nossa vida mostra que nós temos um selo, que nós temos um dono. E quando ele consegue apagar essa lâmpada, quando ele consegue apagar essa luz, quando ele consegue macular isso, a gente perde o quê? A nossa identidade. Porque a lâmpada, a luz no rosto daquelas mulheres mostrava o quê? A identidade delas. Como você identifica uma pessoa no escuro? Não tem como. No entanto, que quando elas bateram, o que o noivo falou? Não vos conheço. Não tem lâmpada. Ah, mas eu fui lá, eu comprei o azeite, eu vim. Azeite comprado não vale. O azeite ele tem que ser conquistado. A sua luz, a minha luz, ela tem que ser conquistada. Com o quê? Com preço. Porque o nosso mestre, ele pagou um preço para que nós estivéssemos aqui. E para que nós mantenhamos a nossa luz acesa, nós temos que pagar preço diário. O preço da renúncia, o preço da entrega, o preço da busca. Nós temos que pagar este preço. É muito forte. Porque para nós vivermos uma vida em santidade, em separação, para nós vivermos uma vida aonde como igreja somos a luz desse mundo, nós temos que pagar um preço, porque foi preço pago de sangue por nós. Nós temos que manter a constância deste preço para poder levar essa luz para aquelas pessoas que mais necessitam. Tá aí. Tá aí esse esclarecimento do Arnaldo, e eu concordo em grau, gênero e totalmente. A igreja, ela tem esse papel fundamental na sociedade de levar sempre uma palavra de vida, um consolo e esperança. Amor e esperança. Jesus é isso. Quando você fala tudo isso, você está apresentando Jesus. Eu não preciso falar que, olha, você precisa fazer um curso, começar a vir na minha igreja, você precisa fazer... Não. Eu preciso apresentar Jesus. Minha mulher, a minha esposa, a pastora Kelly, um beijo para ela, deve estar assistindo a gente, Kelly Sobral, ela sempre fala uma frase, ela fala assim, você tem que ser cristão a ponto de quando as pessoas procurarem a Deus, o endereço pode ser você. Cara, minha mulher fala isso. É muito forte. É muito louco. Por quê? Nos meus comportamentos diários, eu preciso mostrar essa luz. E as pessoas veem em mim, pessoas que não têm uma religião, muitas pessoas são agnósticas, céticas, não tem são ateus, ela não vê, ela não consegue enxergar na pessoa Deus. Não, que forma que nós estamos apresentando a Deus? Que forma que a igreja está apresentando ao Senhor Jesus, a Deus, né? De que forma? De repente, porque não vai ser um tipo de vestes que vai estar dizendo que eu sou um cristão. Hoje não é mais isso, gente. É verdade. São comportamentos dentro da sociedade. Olha, aquele ali, a Bíblia sempre identificou os profetas, né? Sempre tem essa fala. Ali vai um homem de Deus. Ali está um homem de Deus. Olha o profeta Elias. Ali é um homem de Deus. Então, o bom testemunho, eu prego isso todos os domingos, Cris. Todos os domingos eu prego. O teu testemunho, o culto começa quando você sai dali para fora. Quando acaba esse... Aqui é só uma celebração. O culto é lá fora. É o trato com sua esposa, é o trato com seu esposo, com seus filhos, com seu vizinho, com seus parentes, com seu... É ali que é o culto. E é ali onde você mostra se você é cristão, um pequeno Cristo. Você aprendeu, né, pastor? Porque eu às vezes fico não é religião. Eu fico pensando nisso, não só pro evangélico, mas pelo católico mesmo. Fica lá 1h30 num culto ou na missa, ouvindo a palavra, sentindo o que Jesus sentiu, se emocionando com aquilo, aí o cara fecha ele no trânsito, já perdeu em 5 minutos. Aí fala o velho homem, né?
Jesus falou pro Nicodemos, que era o doutor e rabino na época, falou: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aí ele entrou em parafuso, o rabino. Ele falou: mestre, Jesus também era mestre, eu não estou entendendo, pode algum entrar de novo na barriga da sua mãe? Ele falou: você não está entendendo, cara. É nascer da água do Espírito, é ter um novo proceder. Nossa, essa palavra é muito forte. É ter um novo proceder. Eu mentia, eu me converti, agora eu não minto mais. Eu traía, agora eu não traio mais. Eu xingava, agora eu não xingo mais. Eu vivia no pecado e agora eu tento me afastar cada vez mais do pecado, porque eu não estou numa religião, mas eu não quero desagradar o meu Deus. Pastor, e eu sou uma testemunha disso. Às vezes eu falo isso para as outras pessoas. Eu antes, eu era uma outra pessoa, porque eu assino embaixo assim, eu perdi o controle muito fácil, eu ficava nervoso muito fácil, eu tirava a minha própria paz, né? Quando Deus me devolveu para a igreja, claro, e eu comecei a entender que a mansitude e o silêncio faz parte da nossa vida, para a gente se preservar às vezes, eu hoje sou uma pessoa muito mais feliz sendo assim. Olha aí. Eu sou uma pessoa muito mais feliz, porque o mundo me afeta menos do que afetava antigamente. Porque hoje, eu posso falar, tudo bem, eu tive minha crise de ansiedade, tive uma série de problemas psicológicos, mas hoje eu consigo olhar para Cristo e falar: Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor me devolveu uma paz que eu perdi, se brincar, pastor, quando eu nasci. Porque quando eu vim ao mundo, eu fui pegando tudo que o mundo dava de algum jeito, e a gente perde o caminho. O senhor estava falando quando Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és Pedro, é a pedra da minha igreja. E ele, com todos os problemas que Pedro tinha, da sua personalidade, de tudo, e ele foi pregar a palavra de Jesus, quantas vezes ele não se questionou? Meu Deus, eu sou a pedra dessa igreja, mas como eu sou tão pecador? E aí que eu falo da misericórdia de Jesus, que ele colocou uma pessoa que nem os próprios apóstolos acreditavam nisso, e ele está lá. E ele pegou e morreu martirizado, e aí no final ele ainda falou: não aceito que me crucifiquem como Jesus foi crucificado, quero ser crucificado de ponta cabeça. E ali, esse Pedro, por mais que ele negou Jesus, Pedro foi testemunha viva também, e depois de perder a vida, de tudo aquilo que Jesus mudou na vida dele, porque eu tenho certeza que Pedro, que era nervoso e tudo, e com o tempo ele se tornou uma das pessoas mais gentis. E eu acho que pelo exemplo de Pedro, pastor, posso estar errado, a igreja conseguiu fazer que Roma largasse de perseguir o cristão e falasse: aqui é onde o amor existe. E ela se tornou, Roma se tornou a igreja também, né? Foi no 3º século, é isso mesmo. É que aí a gente vai aprofundar um pouco na teologia, na história da igreja, mas realmente é isso, né? Tanto que eles falam que quem fundou o cristianismo foi Jesus, né? Foi o imperador, meu Deus, me fugiu o nome dele aqui. Constantino. Que a mãe dele se converteu, enfim. E ele vem e junta, né, a igreja e oficializa o cristianismo como religião. Mas enfim, vamos voltar aqui pro tema. Esse já é outro tema. Sim. Vamos lá. Qual a importância, a relevância da igreja dentro da sociedade? A igreja sempre foi um balizador, né? Na onde? Dentro da espiritualidade, da moral da sociedade. Ela vem trazer sempre valores éticos, valores, ensinamentos cristãos, do bem, das coisas corretas, né? O cristão, ele preza pelas coisas boas, né? Pelas coisas que trazem o bem-estar das pessoas. Eu acho que esse é um dos pontos cruciais. Tem sempre um trabalho social dentro, né? No apoio social dentro da sociedade. Muitas igrejas hoje têm esse trabalho social de apoiar o mais necessitado, aquilo que o próprio Arnaldo citou há instantes atrás, né? No mundo onde a gente tem tanta desigualdade social, a igreja, ela está ali dentro de uma comunidade simples, levando não só a palavra de consolo, mas levando um alimento, uma cesta básica, ajudando o mais necessitado, porque, infelizmente, no nosso país, ainda nós temos as pessoas que necessitam ser apoiadas, né? E Jesus, ele vem com essa narrativa, confrontando o judaísmo que estava arcaico da época, e ele fala assim: gente,
a verdadeira religião é salvar, apoiar, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Nesse mundo que a gente vive hoje, eu separei, dentro do que o irmão falou, eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda etapa. Se a gente for esmiuçar, dentro dentro da moral, dentro de tudo. A igreja, a palavra de Deus, ela nos vai dizer, pastor, que a igreja é a coluna fundamental, ou coluna de fundamento do quê? Da verdade. A igreja, ela tem que, como obrigação, num mundo confuso, levar a verdade. Aí a gente olha lá em 1 Timóteo, isso está lá em 1 Timóteo, se o irmão quiser acompanhar, 3 e no seu versículo 15. Mas se demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, ou seja, quem é a igreja do Deus vivo? Nós. Coluna e fundamento da verdade. Aí eu separei aqui, né, que num tempo que nós vivemos hoje, onde cada um cria a sua própria verdade, a igreja ela guarda e anuncia a verdade imutável que é a palavra de Deus. Ou seja, a igreja como voz profética, hoje, na sociedade de hoje, ela não pode se curvar ao sistema. É muito forte isso. E quando eu falo ao sistema, o que é isso, pastor? A igreja, muitas das vezes, deixou, em alguns casos, de quê? De pregar uma palavra cristocêntrica, onde Cristo é o centro da palavra, para trazer coisas que a palavra de Deus ela nos vai dizer que são fábulas. E nós temos, quer tempo fora de tempo, pregar uma palavra cristocêntrica. Porque muitas das vezes não é o que a pessoa quer ouvir, mas é necessário ela ouvir aquilo. A alma dela necessita ouvir aquilo. Não é o que ela quer ouvir, mas a alma dela precisa daquilo para que ela seja curada, muitas das vezes de uma crise de ansiedade, que ela seja curada de algum trauma, de alguma coisa, que aquela palavra vai de confronto a isso. E muitas das vezes nós vemos o quê? Pessoas que começam a mudar o sistema. Eu postei nas minhas redes sociais que enquanto a palavra ela for o centro, quando a palavra de Deus ela for o centro, o Espírito Santo de Deus ele faz a diferença na vida do ser humano. Nós vivemos num mundo muito conturbado, muito difícil. E a igreja, eu anotei aqui, ela não segue tendência. A igreja ela segue princípios. Meu Deus! Fala de novo isso, Ana. Isso é forte demais. As igrejas, ela não pode seguir tendência. Anote aí, você que está ouvindo essa live aí. Igreja não segue tendência. Igreja, ela segue princípio. E qual que é o princípio? O que rege o princípio de uma igreja? Está tudo escrito aonde? Na palavra. A igreja tem muitos, infelizmente, que estão seguindo tendências. Estão esquecendo dos princípios. Então, assim, qual que é a relevância da igreja hoje? É olhar para os seus princípios, é ser luz e sal nesta terra e fazer a diferença na vida de muitos. E não se tornar uma tendência. Hoje eu vou lançar uma tendência, amanhã eu vou lançar outra tendência. Não, nós temos que ter princípios. E princípios que estão estipulados na palavra de Deus. A igreja não segue tendência. É forte. Arnaldo, sabe o que pancada. você estava falando e me veio na cabeça? É verdade, né? E aí você começa a entender quando as pessoas falam que a Bíblia está desatualizada. Não é desatualizada, é porque não está falando o que a pessoa quer ouvir. Aí eu fiz... Ela fica desatualizada. Cris. Mas se um dia a pessoa estiver no buraco e precisar de uma palavra, ela vai abrir a Bíblia e vai falar, nossa, é muito atual. Eu fiz uma anotação e é uma verdade. Ó. O mundo, ele muda. Toda hora. Todo instante. Entendeu? Hoje você acorda com um pensamento, vai dormir com outro. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é imutável. Ela é fiel. Então, se nós entendemos este princípio, que a palavra de Deus ela é imutável, ela é fiel, nós não vamos cair nas tendências. Nós vamos entender que aqueles princípios que vai reger a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, é isso, é os princípios da palavra de Deus. E que nós, pela misericórdia e graça de Deus, que nós não possamos cair aonde? Nessas tendências deste mundo. Porque, concorda comigo, pastor,
que o mundo ele está tentando colocar tantas tendências dentro das igrejas a ponto de distrair e tirar o centro que é a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Quando o homem começa a colocar tendência dentro do templo, dentro da igreja, começa a mostrar isso para o seu povo, mostrar isso, o que acaba acontecendo? Rouba a glória de Deus. E Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Quem tem que brilhar é Ele. Quem é o centro da atenção é Ele. Você canta, você prega, mas é para Ele. É tudo para Ele. Nada para a gente. Que nós possamos diminuir e que Ele venha aparecer. A honra, a glória e a majestade é dele. Quando nós entendemos esses princípios, as tendências caem por terra. As tendências caem por terra. Cris, eu falei sobre... Eu comecei esse programa, Bíblia sobre a Mesa, com esse tema da relevância da igreja no mundo moderno, falando de estatísticas, né? Então, já que cresce tanto o cristianismo numa velocidade, isso é bom, é louvável, que o evangelho chegue e mais pessoas sejam alcançadas pelo evangelho de Jesus. Porém, por que a sociedade brasileira não está melhorando? Aí eu faço essa pergunta. E o Arnaldo, ele colocou aqui, abriu, peguei esse gancho dele. Eu quero falar uma coisa para você. Minha esposa pregou, eu trabalhei à noite, no domingo. Minha esposa pregou sobre o homem no tanque de Betesda, onde Jesus chega lá, ele está há 38 anos aleijado, e ele disse que, a Bíblia fala que as águas se mexiam, então quem pulava primeiro na água era curado. Eu não lembro agora, está no Evangelho, nos Evangelhos. Era um anjo que estava lá. Isso, que movia as águas, e quem pulava, o homem estava há 38 anos ali, paralítico. Jesus chega para ele, e Jesus tem um senso de humor maravilhoso, né? Eu sempre me coloco dentro do contexto, Cris, e começou a mudar a minha interpretação da Bíblia, né? Eu sempre falo isso na igreja que eu ministro, né? Coloca-se você dentro do contexto bíblico, começa a se imaginar você lá dentro. Eu fico imaginando Jesus, o cara é aleijado, numa outra passagem, o cara é cego, Jesus pergunta, você quer ser, o que você quer? Você quer ver? Jesus, lógico, Jesus, o cara é cego, os discípulos devem ficar assim, Jesus, você tá... E aí Jesus pergunta, o que você quer? Você quer ser curado? Lógico que eu quero, né? Só que ele não responde que sim para Jesus, o paralítico. Ele começa a dar um monte de desculpa. Senhor, é que toda vez que a água se mexe, se move, o anjo vem, alguém sempre vai primeiro e não dá tempo de eu ir. E a Bíblia diz que ele está há 38 anos ali, paralítico. E a pergunta de Jesus de novo é, você quer ser mesmo curado? Minha esposa pregou essa mensagem. É forte. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, muitos cristãos, trazendo agora para hoje, aplicando na nossa vida a mensagem, muitos cristãos não querem ser cristãos, já estão na igreja, estão machucados por N situações, não quero entrar aqui aprofundar nesses detalhes, mas estão na igreja, feridos, mas Jesus está ali para curar, através de uma mensagem, de uma palavra revelada, de um cântico porque Deus está naquele ambiente, Ele habita em nós, mas na reunião que eu falei, na celebração, Ele está ali presente. Meu Deus, vou derrubar tudo aqui. E você quer ser mesmo curado? Mas Senhor, é que toda vez muitos estão dando só desculpas e não querem ser curados. Sabe por quê, Cris? Porque curar implica em aquilo que Jesus ordenou. Então levanta-te, primeira coisa. Tem que se levantar. Você tem que ter uma ação. Muitos estão prostrados e querem continuar ali com um copinho, recebendo suas migalhas, suas moedinhas de esmola, e não querem sair daquele estado que eles estão. Segundo, levanta, né? Primeiro, anda e toma a tua cama. Comece a trabalhar. Jesus não curou ninguém na Bíblia que ela não se levantasse e começasse a servir. Jesus curou a sogra de Pedro, estava enferma, ia morrer. Quando ele curou a sogra de Pedro, é categórico, ela já fala assim, e ela começou imediatamente a servir. Jesus sempre vai te curar para trabalhar, para se mover, que através, né, da sua cura, você cure mais pessoas. Ser sarado para sarar. Então, muitas pessoas não querem, porque dentro de uma mensagem, de uma palavra trazida por um ministro da parte de Deus, vai trazer uma revelação aonde a pessoa vai ver uma palavra cristocêntrica, verdadeira, compromissada com a Bíblia, que vai fazer o quê? Ela mudar de vida, sair do pecado, abandonar as práticas do mal. A palavra sempre foi essa, arrependei-vos que é chegar ao reino de Deus.
Só que o mundo e a sociedade, como o Arnaldo falou, está tão moderno que eles querem deixar a Bíblia obsoleta, os ensinamentos do Senhor obsoletos. Só que a Bíblia é necessária, a palavra de Deus, ela é infinita. A Bíblia fala assim, o próprio Jesus falou, tudo vai passar. Inclusive esse mundo. Mas as minhas palavras não passarão. Então, ouvir uma palavra cristocêntrica verdadeira implica em deixar pecado, mudar de vida, ter conversão, mudança de direção. E as pessoas não querem. Querem continuar paralíticas, com seu copinho, pedindo sua esmola, e eles estão de boa ali. Porque eles, quando Jesus pergunta se eles querem ser curados, eles começam só a dar desculpas. Jesus nunca vai responder perguntas. Ele responde respostas. É forte isso. E pastor, sabe uma coisa que eu percebo também nas pessoas? É lógico que é a zona de conforto de cada um, né? A zona de conforto é um grande problema. E quando ele pede a conversão, tá na Bíblia, né, o pastor? Que lá ele não promete que vai ser ótimo se criar. Nenhum momento. Ele ainda fala. No mundo, o mundo tereis aflições. E eu acho que a maior palavra que Jesus falou, não vai ser fácil, mas eu vou continuar com vocês até o fim. Eu te dou a minha paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Isso pra mim quer dizer o quê? Eu não tô falando que vai ser fácil, mas eu vou estar com você. E até na mudança o ser humano é assim. Por falar nisso, só uma questão histórica. Vocês sabem que há pouco tempo atrás, arqueólogo, o tanque de Betesda foi identificado e já está para exposição. Por isso que eu falo, no momento certo, que nem eu sempre digo, no momento certo tudo está sendo revelado historicamente até. Pena que tem gente que ainda não consegue acreditar, é verdade. A ciência, a arqueologia prova a Bíblia, né? Fazendo junto. Eu vou dar uma complementada no que o pastor falou, e é uma realidade. Hoje, eu até anotei que é uma sequência, e se o irmão até quiser anotar, pode anotar. Por quê? Pregações rasas produzem o quê? Cristão fraco. Meu Deus! Hoje ele tá afiado hoje, hein, Cristiano? Pregação que não é cristocêntrica, onde Cristo não é o centro, rasas, vai produzir cristãos fracos, acomodados, que não querem se levantar para ser restaurado. Fala muito do eu, né? Agora, pregações profundas produz cristãos o quê? Firmes, fortes. É muito forte isso. Muitos têm perdido a essência. Em nenhum momento, se nós olharmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver dentro da palavra que Deus ele precisa de refúgio, que ele precisa de coisas para poder o agir dele acontecer. Não. Ele precisa de uma coisa, um coração entregue, um verdadeiro adorador. Para o mover dele acontecer, é o que precisa. E hoje, as pessoas estão procurando tantos meios para poder fazer a presença de Deus chegar, e não precisa. É vida no altar. É jejum, é oração. A chave é essa. Emocionalismo não tem. É o que? É a palavra. Não tem como você... Tem muitas pessoas hoje que quer subir na tribuna, ministrar, sem tirar seu tempo de oração, sem tirar seu tempo de estudo da palavra, sem ler a palavra. Nós erramos por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras. E tem muitas pessoas que ainda falam assim, você estuda demais a Bíblia, pra quê? Você fez um curso teológico, pra quê? Peraí, se nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e eu não quero errar, eu vou fazer o quê? Eu vou conhecer a Escritura. Pregação rasa produz cristão fraco. Meu Deus. Produz. E nós não podemos, se nós somos igreja, luz do mundo, nós não podemos ser fábrica de cristão fraco. Nós temos que ser fábrica de quê? De cristões firmes, fortes. Esse é o papel da igreja. Nem ter uma fé vacilante. Esse é o papel da igreja. Que nós possamos, é o que o irmão falou, influenciar outras pessoas, que possamos ser espelhos na vida de outras pessoas, que possamos transformar a vida de outras pessoas. A pessoa chegou na igreja com vício, com crise de existência, e que quando ela ouve uma palavra, quando ela é acolhida, começa a ter mudança de vida. Esse é o papel da igreja, é mudar a vida das pessoas. E tem muita gente que acha que a igreja ela perdeu a relevância nos tempos. O evangelho de Jesus Cristo, ele é simples.
Jesus, ele é simples, ele foi simples, ele é simples. Só que ser simples é diferente de simplista. Porque simples, Cristo é. Mas simplista é algo raso. Você acabou de falar. É. Jesus, ele é simples, porém ele não é raso. Ele é profundo. A palavra é profunda. E, Arnaldo, isso que você falou é demais, cara. A igreja não segue tendências, mas princípios. E pregações fracas, rasas, vão formar cristãos fracos. Por quê? Porque talvez essa mensagem, ela já vem de uma fonte, como posso dizer? A fonte tem que ser Cristo. É que você falou. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Tem muitas pessoas que têm uma retórica muito boa, uma oratória excelente, dominam vários nichos de coisas, enfim. Mas passar o evangelho, a palavra de Deus, o último post meu do Instagram tá 3 passos para você pregar com autoridade e efeito na vida das pessoas. E aí eu falo, né, sobre 3 pontos, que é oração, enfim. A mensagem cristocêntrica, verdadeira, recebida numa revelação profunda do Espírito Santo, ela sempre vai vir impactar as pessoas para que elas mudem de vida. Não adianta, eu posso estar 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e me denominar um cristão, já velho, antigo, mas todos os dias, é o que ele falou, o Arnaldo, é uma renúncia diária. E a minha transformação pessoal vai dar testemunho, e testemunho no grego significa martíria, vem da palavra etimológica martíria. Por quê? Martíria é aqueles que morreram, é aqueles que sacrificaram. Então, meu testemunho de sacrifício, de agora ser uma pessoa que vão olhar para mim e falar, puxa, ele agora ele vai a uma igreja, puxa, agora é aquilo que eu falei, ele pecava, ele mentia, ele traía, ele fazia coisas erradas, enfim, hoje ele não faz mais, porque ele está sendo transformado dia após dia, e dá testemunho de que ele é um cristão e que ele pode influenciar pessoas e transformar uma sociedade corrompida num sistema maligno, porque o próprio Cristo diz, o mundo jaz no maligno. O que é jaz? O mundo tem um dono, ele tem um príncipe que rege, e ele é mau. E ele está para aprisionar as pessoas, e a igreja vem nesse contexto para transformar, trazer luz, uma palavra de vitória, de vida, de exortação, de mudança de vida, mas que Deus tem sempre um propósito, porque muitos estão precisando ouvir essa mensagem de vida e de propósito. Ô, pastor, sabe uma coisa que é uma coisa que várias vezes eu costumo falar, e eu acho que o cristão, de modo geral, precisa entender, que a relação com Cristo não é um toma lá da cá, ó, eu vou na igreja, eu vou no culto e Cristo vai me dar alguma coisa em troca, eu vou lá para pedir, a única coisa que eu entrego no final do mês eu deixo lá, que até fala, né, do dízimo e etc. Oferta, o dízimo, o voto. Então, não existe a relação de Deus, é muito mais, eu sempre te dei tudo, eu dei meu filho. Meu Deus. Eu dei meu amor incondicional a você. E você ainda continua me pedindo. E Deus é tão bom que ele não diz não. E o cristão continua a ir para dentro do templo da igreja pedir. Eu falo, quantos cristãos você vê? Você é pastor. Só agradecer. Eu falo, pastor, que assim, eu dou graças a Deus por isso. Muitas vezes eu sento na igreja e falo, obrigado. Muito obrigado, porque eu já estive lá embaixo. E eu achei que lá embaixo, uma frestinha de luz é muita coisa. Eu vou aproveitar um gancho do Cris e eu vou voltar lá nas 10 virgens. Aleluia. Quando nós olhamos as 10 virgens, nós vemos 2 classes de pessoas. As 5 que eram prudentes e as 5 que eram nércias. Certo? Ou seja, as 5 tinham azeite consigo, os 5 não tinham azeite consigo. E elas estavam indo para onde? Encontrar o noivo. Elas estavam indo para uma festa de casamento. Núpcias. Certo? Elas estavam indo para uma festa. A diferença dessas 2 classes
e vamos aplicar isso hoje. Muita gente vai pra festa por causa da festa. Mas muita gente vai pra festa por causa do noivo. Existe uma diferença muito grande de você ir pra festa por causa da festa. É forte demais, gente. Por causa da festa. Ah, eu fui por causa da festa. Ah, a festa não me agradou. E a sai falando mal. Sai falando mal. Se o bolo não foi adequado, se guarda. Então muita gente vai pra festa. E eu quero traduzir isso para cá, que muita gente vai para a casa de Deus. Quando você se prepara para ir para a igreja, para o culto, prestar o seu culto, você não está indo simplesmente para uma apresentação, você não está indo simplesmente para ir por um clube social, você está indo lá por causa de quem? Por causa do noivo. Meu Deus. Por causa do dono da festa. Você não está indo lá por causa da festa. Mas o que acontece? E por que o inimigo ele tenta colocar tendências dentro das igrejas? Não, você vai lá, faz uma apresentação. Ou seja, a adoração virou show. A adoração está virando show. A adoração ela está perdendo o espaço da primazia de Deus. Aonde que é? O nosso culto começa quando nós estamos nos vestindo em casa. Senhor, eu estou colocando essa roupa para a tua honra, para a tua glória. Eu estou indo buscar a tua presença, Senhor. Fala comigo. Eu começo a apresentar meu culto quando eu me preparo para chegar na casa de Deus. E quando eu chego na casa de Deus, ali eu começo a ter uma transformação de mente. É aonde Deus ele fala comigo. Porque ele já está nos esperando lá. Mas tem muita gente que está indo por quê? Por causa da festa. Vou lá, vou ver minha amiga, vou ver meu amigo. Vou lá pelo oba-oba. Que é o culto racional. Que é o culto racional. Quando nós entendemos o que é o culto racional, que é aquele que nós nos apresentamos como sacrifícios vivo. E se nós formos pegar sacrifício, é morto, não é? Sacrifício morre. Por que sacrifícios vivos? Gálatas vai nos ensinar o porquê sacrifício vivo. Não é verdade? Então tem muita gente que não entende esse princípio, pastor. Tem muita gente que está entrando na casa de Deus. E esse é um alerta para a igreja hoje. Que nós possamos entrar, prestar a nossa adoração a Deus de forma racional. De forma que entendemos que o nosso mestre está lá, o nosso Deus está lá. E nós não se apresentamos diante do nosso Deus de qualquer jeito. Nós, quando vamos se apresentar diante de Deus, nós temos que prestar o quê? Toda a nossa reverência, todo o nosso culto racional a Ele. Mas tem muita gente que não entende esse princípio. Porque as tendências, elas se tornaram o quê? Distrações e roubadoras de culto. Roubadoras de culto e de adoração a Deus. Nós entendemos e nós pedimos graça e a misericórdia de Deus que muitos possam acordar nesses últimos dias, porque não está fácil. Não é verdade, pastor? É verdade. O Arnaldo falou sobre, infelizmente, a igreja que deveria influenciar, transformar, impactar uma sociedade caída, corrompida, sem... morta, né, em seus delitos e pecados, fazendo tudo aquilo que eles querem. E a sociedade, infelizmente, moderna, sem Deus, está cada vez mais indo pro buraco, né? Eu me lembro que quando nas Torres Gêmeas, foi em 2011, né? 11 de setembro de 2002. As Torres Gêmeas, aquele episódio. Foi em 2002, se não me engano, 2000. Quando teve aquele episódio, viu, Cris? O ataque nas Torres Gêmeas lá em Nova York, várias pessoas, né, e repórteres foram buscar um homem que se chamava Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas, e ele estava internado, né, e sai a filha dele do hospital. E todos queriam uma resposta de Billy Graham e perguntaram assim, aonde estava Deus quando houve o ataque às Torres Gêmeas? E aí a filha de Billy Graham, porque ele não pôde responder, estava internada com uma pneumonia, ela falou assim, nossa, cara, ela falou assim, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Inclusive, deixa eu responder para você. Deus sempre esteve no mesmo lugar quando vocês tiraram a Bíblia das escolas e das faculdades. Deus sempre esteve no mesmo lugar a partir do momento que vocês aprovaram a legalização das drogas, a legalização do aborto. Vocês tiraram Deus de dentro da sociedade.
E deram as costas para ele. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Mas agora vocês querem culpar a Deus por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né? E muitos ateus têm essa narrativa, né? Ué, mas se Deus existe, por que tanta maldade? Por que existe tanta fome? Porque crianças morrem de fome todos os dias, milhares de pessoas sofrem. E eles querem colocar na conta de Deus o problema que é de uma sociedade caída, que se distanciou e está se distanciando cada vez mais do propósito de Deus. Pastor, sabe uma coisa que o senhor falou? Essa semana a gente até refletiu sobre isso no Evangelho, né? O que o ladrão que estava preso com Jesus na cruz falou para Jesus? Ele não falou a mesma coisa que o senhor está dizendo? Já que tu é filho de Deus, por que não te salvas? Daí. E Jesus fez o quê? Emudeceu e o outro ladrão corrigiu ele. Falou, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. Aí ele se converte automaticamente e fala, Jesus, assim que tu chegares no paraíso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E aí ele fala, em verdade vos digo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então aí que eu falo, quando o ateu fala isso, a resposta está aí. Porque se Deus fosse, se Jesus, não precisava nem Deus nesse momento, Jesus podia ter falado, não quero mais sofrer, pai, chega, instalava o dedo, acabava com tudo. A hora que Deus escureceu o céu, ele podia ter falado, mas não. Ele foi tão misericordioso que falou, eu vou morrer para salvar vocês que estão me crucificando, que me furaram, que me puseram a coroa de espinho. Ele teve essa misericórdia conosco. Que amor é esse? E aí vem o ateu e fala, mas por que não se salvou? Porque ele amou tanto a gente que ele deu o próprio filho e ele deu a própria vida para salvar a gente. Cris, o verdadeiro amor não poupa a si mesmo, ele poupa o próximo. Exatamente. Eu quero fazer um agradecimento aqui, que nós estamos com 225 pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo pelo canal, que Deus abençoe grandemente todos vocês. E uma coisa interessante que eu deixei anotada aqui, pastor, por que a igreja primitiva ela crescia tanto? E hoje é tão difícil as igrejas crescerem. Aí eu estava dando uma olhada, a igreja primitiva ela tinha um segredo, ela amava, ao invés de impressionar. Muito bom. E como que era o amor da igreja primitiva? Eles repartiam, eles cuidavam, eles oravam junto e viviam em família. Hoje, são princípios que têm faltado. Se nós olharmos a receita da igreja primitiva, ela crescia porque ela simplesmente amava. E ela não queria impressionar. Quando você quer impressionar, você esquece do amor. Você esquece da empatia. Você esquece de sentir a dor do outro. E nós fomos chamados, eu até anotei aqui, cada crente é uma ponte. É uma ponte para alguém que está sofrendo em silêncio. Esse é o papel da igreja. Ser uma ponte para quem sofre em silêncio. Se nós entendemos que o segredo de tudo é amar verdadeiramente o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos, é o segredo de qualquer crescimento de uma igreja. É o amor, a receptividade, o cuidado, o trato, o carinho. Esse é o segredo, ao invés de impressionar. Muitos pensam que primeiro, se eu impressionar, eu vou estar dentro do quê? Das tendências, porque a tendência impressiona. Mas uma palavra cristocêntrica, ela prega o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro transforma. O amor verdadeiro, ele cuida. O amor verdadeiro, ele sara. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos fazer com que a igreja cresça. Com que a igreja ela consiga produzir. Porque se nós somos uma ponte, nós temos que ser uma ponte sólida, com estrutura. E o que faz um crente firme? Uma palavra forte. Uma palavra cristocêntrica. Não tem como criar um crente firme, uma ponte firme, com palavras rasas. Não tem como. A ponte acaba caindo, acaba quebrando. Então, que nós possamos entender, e quem está nos ouvindo, que nós possamos mergulhar na palavra, que possamos buscar
mais de Deus, para levar para aquelas pessoas que estão sofrendo o que realmente elas necessitam. Porque tem muita gente sofrendo. Eu costumo dizer que o diabo, ele não brinca de ser diabo. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão, mas ele brama como um leão. Ele é estrategista. Ele vai te oferecer, ele conhece, estuda a tua fraqueza. Ele vai te oferecer a tua fraqueza para te pegar. Para te pegar. Mas que nós possamos ser como Nabote. Que mesmo mediante a pressão de que ele sofreu, ele não se curvou e não vendeu a sua vinha, a sua herança. Que nós possamos entender que aí o papel da igreja na terra é não vender a herança que ela tem, que é os céus. É isso. Amém. Amém. Que profundidade, hein, Arnaldo? Não precisamos de uma nova reforma protestante. Apenas, Olha, você falou, meu Deus, forte. apenas um Apocalipse, a parte do capítulo 3, né? Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. É o que precisa. A palavra é essa, é amor. É o que falta. Vocês vão concordar comigo, a sociedade ela tá doente. A sociedade Egoísta, ela tá doente. só pensa em si. Egoísta. Ela tá... E o que cura isso? O amor cura. O amor cura. A empatia cura. O escutar a pessoa, se colocar no lugar dela, levar uma palavra, a igreja como voz profética. Nós temos que entender a autoridade que Deus nos deu nessa terra. Como servos de Deus, como ministro da palavra, temos que entender a autoridade que Deus nos deu nessa terra. E temos que ser voz profética nessa terra, porque a terra está doente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, o que ele fala no final? Que ele vai sarar a terra. Segunda Crônica 7, ele 14. vai sarar a terra. Ou seja, há esperança para a terra. Mas se não tiver amor, se não tiver empatia, a terra vai continuar doente. E quando nós falamos de terra aqui, nós estamos falando de corações feridos, corações machucados, corações que se distanciaram de Deus, muitas das vezes porque viram o quê? O homem. Não olharam para a cruz. Não olharam para a cruz. Não tiveram a percepção de olhar para a cruz, mas olharam o quê? O homem é falho. O homem, a tendência do homem é ser falho. O homem decepciona, mas Jesus não nos decepciona. Deus, ele não nos decepciona. Se ele nos prometeu alguma coisa, e você, querido ouvinte que está nos ouvindo, se Deus te prometeu alguma coisa e não chegou ainda nas suas mãos, espera um pouquinho, porque ele é fiel para cumprir. E talvez você não pegou a promessa dele ainda, porque essa promessa, se você pegar ela antes do tempo, ela pode se tornar maldição na sua vida. Então, espera um pouquinho, que Deus, ele vai te entregar no tempo certo. O tempo é dele. E muitas pessoas se precipitam. Essa é a palavra. Se tornam pessoas que se precipitam e querem para agora. Muitos dentro mesmo das igrejas. Dentro da igreja. Às vezes não é o tempo da pessoa. E a pessoa, não, eu já estou pronto, eu quero, eu vou. E Deus fala, calma, calma, calma. Não, porque eu quero. E o eu dela tem que ser... tem que estar ali pronto, tem que estar... Não, é o meu querer. A pessoa tem que entender que não é o querer dela, é o querer de Deus. É no tempo dele, na hora dele, como ele quer fazer. E muitos acabam se precipitando. Por quê? Porque colocam as suas vontades acima da vontade de Deus. O Arnaldo, tem uma passagem, você estava falando isso, tem uma passagem bíblica que mostra isso também, que a gente estava falando, né? Os apóstolos viram tudo aquilo, tudo. E aí precisou um dia um soldado, né, falar para Deus para curar o filho dele que estava doente em casa. E aí Jesus fala, ele já está curado. E aí ele fala, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Dizei uma só palavra e serei salvo. E aí Jesus olha para os apóstolos e fala o quê? Em Israel, ele foi a maior, nunca tinha encontrado alguém. Uma fé daquela forma. Então, às vezes, a gente, dentro das igrejas, não encontra uma fé como uma pessoa que nunca entrou tem. Por quê? Porque o amor de Deus não está
nas 99 ovelhas que ele sempre fala. Está naquela que ainda está desgarrada. E eu acho que às vezes nós, como os cristãos, temos que querer ser essa uma ovelha. A gente continua se portando como as outras 99, ficando sempre no lado de Deus, claro, mas ser aquela uma ovelha continua sendo a nossa missão para sempre, né? Amém. Quanto tempo a gente tem ainda? Nós passamos 6 minutos já passou. Uma hora de programa, mas vocês que definem. Não, eu só queria completar, mas o que o Arnaldo falou aqui, né, muita propriedade, muito esclarecido, sobre tipos de cristão, né? Inclusive ele falou de feridos, enfim, isso já foi uma live que a gente fez, né, sobre desigrejados, que é um movimento que cresce, enfim, já teve uma live sobre isso, a gente pode até voltar, mas olha que forte, lá em Gálatas 1, olha o que diz aqui, ó. Se um herdeiro for menino, ele não pode administrar seu patrimônio até que atinja a maioridade, mesmo sendo o dono de tudo. Ele ficará sob a administração de tutores ou curadores até a data determinada pelo seu pai, né? Na minha tradução, que é mais antiga da minha Bíblia, diz que se o herdeiro não se difere de um menino, ele é igual ao escravo. O que significa isso? Tem muitos cristãos hoje que caminham, né, mas ainda não amadureceram. E eu sempre falo que maturidade não tem a ver com idade, Cristiano. Não. Né? Mas eu ainda falo assim, que maturidade não vem com os anos, vem com os danos. Então, querido, tem muito cristão que não quer crescer, porque crescer dói. Já viu falar da dor do crescimento, Cris? Crescer tem responsabilidades. Enfim, mas vai ficar para o próximo podcast, né? Eu queria agradecer essa oportunidade ao Universo 012, que tem nos acolhido e sido instrumento, né, de Deus, para que, através do meio da comunicação, da tecnologia, das redes sociais, nós alcançamos você que está aí assistindo essa live, esse podcast, que foi sobre a importância, a relevância da igreja numa sociedade moderna. Cabe a nós, cristãos, né, sermos testemunhos verdadeiros daquilo que Cristo fez, de pessoas que são transformadas dia após dia. Infelizmente, a cada dia tem escândalos. Mas Jesus falou que viriam os escândalos. Ele mesmo falou na palavra. Sim. Que viriam tempos que teriam escândalos. Aí daqueles que sobrevier os escândalos. Mas quando você está fortalecido, firmado, balizado, com seus pés sobre a rocha, a palavra de Deus, nada vai te abalar. Não vai ser uma notícia, não vai ser um sistema, não vai ser uma tendência que vai mudar a tua fé. Nós, como cristãos, temos que dar testemunho daqueles que estão sendo transformados e que vão sendo transformados de glória em glória e de vitória em vitória. Oh, glória. Amém? Até do que o Arnaldo falou, né? Que muitos virão falando em meu nome, né? Jesus falou, no final dos tempos. É verdade. E enganando a todos, né? A muitos, né? Até mesmo os escolhidos. E eu encerro aqui, vou deixar uma fala, que a igreja ela continua sendo essencial. Eu anotei aqui o porquê. Primeiro, porque ela é a luz do mundo. Amém. Segundo, é o fundamento da verdade. Terceiro, é a comunidade em um mundo solitário. Quarto, a voz profética contra a injustiça. A fonte de esperança em tempos de dor. É por isso que a igreja, ela não é, como estão dizendo, ultrapassada, mas ela é essencial no mundo de hoje. Se nós olharmos tudo isso e fizermos um contrapeso, olha a diferença que a igreja faz na tua família, na tua casa, na tua vida. Porque você como sociedade, você como homem, mulher, jovem que está nos ouvindo, você precisa de uma palavra que alimente a tua alma. Se a igreja, e eu anotei aqui, ela é luz, eu te convido a brilhar nesta noite. Se a igreja, ela é verdade, então viva na verdade. Se a igreja, ela é esperança, então ofereça esperança. Hoje, Deus ele te chama para voltar ao propósito, servir com paixão e viver o evangelho dentro das 4 paredes e fora delas. Porque tem gente que só vive o evangelho dentro de 4 paredes. Mas quando sai das 4 paredes, ele esquece do verdadeiro evangelho. Que você possa viver o evangelho dentro e fora. Aonde quer que você esteja, que você viva esse evangelho. Leve a luz, leve a paz,
leve uma palavra e tenha uma empatia. E acima de tudo, ame como a igreja primitiva amou. Esta é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Igreja no grego é eclésia, que significa chamados para fora. Fechou bonito. Eu, antes de tudo, eu louvo e agradeço a Deus por me dar essa oportunidade. Para quem está assistindo faz tempo, a título de conhecimento, eu sou católico e eu louvo e agradeço a Deus por a gente falar do seu nome com tanta harmonia e idolatria a quem merece, né? Porque a gente vê tanta gente se atacando em rede social, falando desse daquela fé e daquele exemplo e daquele mau exemplo. E hoje nós três aqui conseguimos provar que tudo é por ele e para ele. Então, que a gente continue pensando sempre assim, né? Queria agradecer vocês dois que são uma inspiração para mim, Arnaldo e Pastor Marcos. E vou deixar vocês agora dar o seu boa noite para o seu público e para todos aqueles que estavam assistindo. Eu sou o pastor Marcos Sobral, quero agradecer você que acompanhou essa live, você que vai ver, vai ficar gravado, né, Cristiano? Vai ficar nas redes sociais, no Instagram, vai ficar aí no YouTube, você vai poder assistir depois, eu não sei o momento que você vai assistir, se você está assistindo essa live, que Deus toque o teu coração. Eu estou aqui na cidade de Ilhabela, sou pastor da Igreja do Centro, culto sempre às quartas-feiras, a Igreja do Centro fica ali na rua São Paulo, 118, no Barra Velha, aqui em Ilhabela, cultos aos domingos às 19 horas, às quartas-feiras às 19h30, estaremos lá sempre pregando uma palavra fiel, verdadeira e prezando pelo testemunho e dos cristãos que são verdadeiros e querem tocar uma geração e ser influentes na sociedade. A Bíblia diz: e vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Eu estou falando aqui pro meu celular, mas a câmera está ali, me perdoem, tá? Então, é isso aí. Deus te abençoe, fique com essa palavra e continue servindo a Deus com um propósito. Leia a Bíblia, medite na palavra, busque as revelações do Senhor e faça parte de uma comunidade da Igreja de Jesus Cristo, que seja pequena, simples, grande, eu não sei. Hoje tem milhares de igrejas. Você tem a liberdade de ir no lugar que você se sinta bem, que pregue a palavra verdadeira e que fale do amor de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Isso aí. Você, meu amigo Arnaldo. Quero agradecer a presença do meu amigo pastor Marcos Sobral. Que Deus te abençoe grandemente. E hoje nasceu um projeto novo, né? Esse programa que eu gostei do nome. Veio do céu fresquinho, é bênção. Quero agradecer a minha esposa que está me assistindo em casa, aos 210 inscritos do canal que estão me acompanhando. Que Deus abençoe vocês grandemente. A live vai ficar gravada. Que vocês possam estar firmes na palavra. Que vocês possam ser impactados por esta palavra. Eu sou evangelista da Igreja do Brasil para Cristo. Quero mandar um abraço para o meu pastor Arnaldo, nossa missionária Esther. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que eu estou debaixo da cobertura espiritual de vocês, pela oração, por tudo que vocês têm feito pela minha vida. E eu quero encerrar com uma frase. A igreja, ela é relevante, porque Cristo vive nela. E Cristo, Ele quer viver através de você. Que você realmente possa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios, em o nome do Senhor Jesus, e até uma próxima live, não é verdade? Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia! Bom, pessoal, eu queria agradecer você que estava com a gente até agora, você que tirou um tempo, que nem hoje eu ouvi uma palavra logo cedo falando que a gente precisa colocar Cristo em primeiro lugar no nosso dia e encerrar também o nosso dia com Ele. Esperamos que nós fizemos parte disso também. Queria agradecer também a todos que estão participando da Universo 012, que nós estamos com esse tipo de programação justamente porque a gente sabe que cada um tem um tempo e é o tempo de Deus para chegar até você de alguma forma. Então a gente tem programa de esporte, tem programa de notícia. Às vezes vocês veem eu meio bravo aqui falando de política, mas é como o pastor próprio falou, tem que ter gente também
de Deus no meio da política. Então serei eu também uma dessas pessoas. Amém. Queria agradecer principalmente ao Arnaldo por ter dado essa bênção de trazer a palavra de Deus para dentro da Universo 012. Amém. E o pastor, que além de ter uma missão muito bonita, que é evangelizar tantas pessoas, também dedica o seu tempo para ajudar as pessoas através, que seja da internet, das redes sociais e por aí vai. Lembrando que a gente em breve vai combinar com o Arnaldo para que esse programa seja semanal, tenha outros dias e vocês já podem se programar aí para participar mais desse programa, tá, pessoal? Queria agradecer também, claro, a tudo por Ele e para Ele, a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, minha Nossa Senhora Aparecida e todos aqueles que estão torcendo por nós de alguma forma. Fiquem com Deus e até a próxima. Foi muito bom ter vocês no programa Bíblia sobre a Mesa. Até a próxima. Universo 012. Aquele cheirinho de comida feita no fogão a lenha, aqui ele é real todos os dias. Tudo preparado com ingredientes frescos, tempero caseiro e a tradição mineira de gerações. Cada prato com o sabor da roça e o carinho da cozinha da vovó. Temos hambúrgueres, pastéis e pizza. Temos entregas diárias de marmitas. Estamos localizados na Avenida Princesa Isabel, 1605, no Perequê. Telefone 12 99230 4002. 12 99230 4002. Estamos no iFood. Servimos comida até a meia-noite. Restaurante do Mineiro. Aqui a comida é verdadeiramente mineira. Universo 012. Sua internet está lenta? Link Forte Telecom, a internet rápida de verdade. Há mais de 10 anos conectando as pessoas com o mundo. Você merece a melhor conexão. Link Forte Telecom, 0800 291 3080. Universo 012. Universo 012. Então, Carol, eu tava ouvindo você falar tudo isso, né? E eu pensei assim, será que todos os homens sabem que a estética masculina também tá muito em alta? Sim, muito. Eu posso te falar, o meu público masculino é bem grande. Então, aqui na Carol Estética atendemos todos os procedimentos para homens,
tanto íntimo quanto facial, corporal também. Perfeito, Carol, é isso que a gente quer ouvir de você. Parabéns pelo espaço, parabéns pela sua história e tenho certeza que a Universo 012 está muito feliz de ter você conosco agora. Obrigada, eu que agradeço. Em qualquer lugar da cidade, a Adega Original entrega qualidade e variedade na sua casa. São dezenas de rótulos, marcas, nacionais e importadas. Cervejas com aquele precinho especial que só a Adega Original tem. Bebidas para todos os gostos e ocasiões. Traga mais sabor pro seu drink. Gin nacional e importado, vodkas premiadas. Não importa seu estilo, Pilsen, puro malte, IPA, a sua cerveja está aqui. Tem crianças em casa ou quer algo mais leve? Levamos tudo até você. Bebidas geladas, variedades e aquele atendimento de primeira que você só vai encontrar aqui. Peça pelo delivery 12 98155 9001. Vou repetir 12 98155 9001. Beba com moderação. Universo 012. Descubra o aconchego e a tranquilidade da pousada Recanto das Carpas. A apenas 50 metros da praia do Perequê, você desfruta de suítes confortáveis, delicioso café da manhã colonial, estacionamento próprio, internet e uma ampla área de lazer para relaxar. Tudo isso a poucos quilômetros das principais praias da região. Mergulhe na piscina, curta momentos de descontração e viva um pôr do sol inesquecível. Pousada Recanto das Carpas, excelência em hospedagem, reconhecida pelo TripAdvisor. Estamos localizados na Rua Antero da Silva Pinto, 10 no Perequê, em Ilhabela. Reserve já, 12 9 74. Universo 012. Passando nervoso com a qualidade das camisetas? Calma, nós temos a solução. Você conhece a Silk Ilha, uma loja de personalizados de Ilhabela que oferece camisetas de várias cores e estilos, personalizadas com a qualidade Silk Ilha. Sua marca merece melhor. Tecidos premium, cores básicas e personalização. Não importa o estilo, gola careca ou polo, aqui sua marca fica em destaque. Uniformes, bonés, canecas e camisetas em tecidos de alta durabilidade e conforto. Silk Ilha, sua ideia estampada com perfeição. Rua 2 Coqueiros, 115, Loja 4, Perequê. WhatsApp 12 98829 4333. Aponte sua câmera para o QR Code e fale conosco. Universo 012. A região do litoral norte paulista tem uma nova voz. A Universo 012 é TV, é rádio, é streaming 24 horas por dia, um jornalismo independente, entretenimento, cultura e muito mais. Estamos ao vivo todos os dias com uma programação dinâmica e conectada com a realidade da nossa região. Conte com a força das nossas plataformas, redes sociais, estúdio multimídia e presença em tempo real. E o melhor, aqui a sua marca aparece. Anuncie conosco e tenha visibilidade em todos os nossos canais. Retorno, confiança e presença real no dia a dia da população. Universo 012, seu canal multimídia do Litoral Norte e região. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 12 99109 8420. Acesse universo02.com.br. Universo 012, conectando você com o que realmente importa.